Bom, já está aqui nos bastidores para conversar com a gente, para falar sobre a pauta internacional, muitos assuntos, inclusive a respeito da pauta internacional. E eu vou saudar o jornalista e editor internacional do site Brasil 247, o Zé Reinaldo Carvalho. Zé Reinaldo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia ao público do Faixa Livre. Uma boa semana a todos. Boa semana a nós. Sempre uma alegria, viu, Zé Reinaldo, ter você com a gente aqui entre os nossos comentaristas. Obrigado por mais uma vez você se dispor a fazer esse diálogo conosco sobre muitos temas da pauta internacional que estão aí no debate público ao longo dos últimos tempos. Eu não posso deixar de começar, o Zé Reinaldo, falando a respeito da cúpula do clima da ONU, né? Que começa hoje aqui no nosso país, lá em Belém do Pará, a COP30. A abertura oficial acontece nesta segunda-feira, com muita expectativa em torno desse encontro, enfim, ainda mais diante do negacionismo climático defendido por algumas lideranças globais, em especial pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que inclusive não enviou delegação para o Brasil para participar dessa COP30. A gente tem o planeta, nesse momento, sob essa ameaça de aumento da temperatura, de mudanças climáticas muito intensas que já estão acontecendo, e a COP30 se coloca como fundamental num momento como esse, na busca por soluções para esse drama que a nossa sociedade enfrenta nesse momento. Não só o Trump não vai estar presente e os Estados Unidos. Temos outras lideranças também que não estarão aqui em Belém para participar da COP30, como o Xi Jinping, presidente da China, e também o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. Não vão estar presentes nesse encontro. Aliás, muitos chefes de Estado que não vão comparecer lá à COP30. A gente vai explorar, inclusive, daqui a pouquinho isso. Eu queria, para começar, Zé Reinaldo, perguntar um pouco sobre, ainda que o meio ambiente não seja o teu assunto principal, mas sobre as expectativas que estão em torno dessa COP30, esse encontro de líderes globais. O que é que a cúpula do clima pode trazer de soluções a partir do que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, desses eventos pré-COP que aconteceram na última semana? Enfim, quais são as suas expectativas para essa COP30? Perfeito. Eu, efetivamente, não sou especialista em meio ambiente, mas posso falar desde o ponto de vista geopolítico, digamos, porque, de fato, como você disse no enunciado do programa, na formulação da pergunta, de fato é um acontecimento de grande dimensão política e que, portanto, vai inspirar uma série de discussões e de debates sobre as implicações que essa questão ambiental tem no relacionamento entre as nações e também sobre as condições de vida das populações, que é o principal. Por que é um grande acontecimento político? Porque, de fato, o problema ambiental hoje se tornou uma questão política, uma questão econômica, uma questão social. Ela implica muitos desafios para os governos. E quais são os problemas principais? O primeiro deles, você citou, na ausência não só do Trump, como na ausência de uma delegação estadunidense, porque a cúpula ela é dividida em duas partes, a COP é dividida em duas partes. A primeira parte foi a cúpula dos chefes de Estado, que já terminou, e a segunda parte começa hoje, vai até o dia 21, são 11 dias, que é a COP propriamente dita, que é a reunião dos negociadores dos diferentes países. Então, o negacionismo do Trump ele se manifesta principalmente aí, porque a ausência de um chefe de Estado na cúpula dos chefes de Estado, ela pode ser relativizada com o envio de representantes, com o envio de vice-presidentes, de primeiros-ministros, de vice-primeiros-ministros. Agora, não enviar delegação alguma, como os Estados Unidos fizeram, já é uma atitude de boicote, propriamente dito, a tentativa de encontrar uma solução global para este problema, que é um problema de toda a humanidade. Então, o primeiro problema que a COP enfrenta é esse negacionismo. O segundo problema é um problema, eu diria, eterno de todas as COPs, que é o seguinte: há sempre uma discussão bastante intensa, acalorada e que não se tem encontrado até agora saídas, que é a discussão sobre quem paga o prejuízo, quem assume mais as responsabilidades pelos elevados graus de poluição e pelo elevado grau da crise climática. Essa é uma disputa entre os países já industrializados há muito tempo e os países em desenvolvimento e que carecem de desenvolver um processo de industrialização e, portanto, esses países se consideram
com justa razão, na minha opinião, eles se consideram com menos responsabilidades no enfrentamento do problema, responsabilidades que eu digo em termos de financiar o custo de uma transição energética, por exemplo, e outros problemas que estão incluídos na pauta. Então, esse é um problema grave, que é o problema da responsabilização. É uma luta permanente entre países desenvolvidos. Geralmente, entre os países desenvolvidos estão os países imperialistas, digamos as coisas como elas devem ser ditas, e os países não industrializados ou não desenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento, que são os países do chamado Sul global. Há uma outra questão que eu acho que vai também permear as discussões entre os negociadores, que é a questão de como realmente enfrentar, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, essa questão que realmente é crucial na luta por um meio ambiente sadio, que é a questão da descarbonização, a questão da transição energética. No nosso caso e de outros países tropicais, a questão da proteção das florestas, ao lado da soberania, porque há muita gente que diz que quer financiar a proteção às florestas, mas impõe condicionalidades aos países que têm florestas. A esse respeito, o Lula lançou uma ideia uma nova concepção de fundo protetor das florestas, que procura resguardar a soberania dos países receptores da ajuda e tornar também uma coisa mais institucionalizada essa ajuda e esse financiamento para a proteção das ditas florestas. Lançou esse fundo para as florestas tropicais que tem aí, alguns países já anunciaram o aporte financeiro para esse fundo, enfim. O Zé Reinaldo, eu falei aqui sobre essa ausência de lideranças na COP30, um evento que já começa sob dúvidas, um encontro esvaziado, eu diria. Parece que apenas 32 chefes de Estado e de governo vão estar presentes em Belém. Eu até vou colocar uma arte aqui, foi produzida pelos camaradas lá do Poder 360, mostrando aí que essa COP30 deve ter aí 32 chefes de Estado, ao contrário do que a gente teve lá em Baku, no Azerbaijão, na COP29, quando 61 chefes de Estados e governo apareceram, e em Dubai, nos Emirados Árabes, na COP28, 139 chefes de Estados marcaram presença. Que mais teve a participação de lideranças globais foi lá nos Emirados Árabes, em Dubai. A gente, inclusive, cobriu, acompanhou muito de perto essa COP aqui no nosso programa. Eu queria te questionar a respeito do seguinte: o presidente Lula, o Zé Reinaldo, ele havia dito que essa seria a melhor COP de todos os tempos. O que é que isso representa, essa COP esvaziada, para o Brasil, na tua avaliação? É propriamente uma derrota para o nosso país a partir da expectativa que havia em torno desse encontro, especialmente no que diz respeito à participação de lideranças globais em relação, no que diz respeito à discussão sobre o clima no planeta? Bom, eu acho que o resultado da COP ele precisa ser avaliado no final da COP, porque, como eu falei na minha primeira intervenção, a COP é dividida em duas partes. A primeira foi a cúpula dos chefes de Estado e de governos, que teve essa presença aí mais reduzida em relação às precedentes. Bom, eu não conheço as razões pelas quais alguns chefes de Estado, ou muitos chefes de Estado e chefes de governo, não vieram. Mas o que vai contar, o que vai pesar principalmente na avaliação da COP, vai ser o resultado das negociações, e nessas negociações não estão chefes de Estado, nenhum fica. Né? Como eu falei, a parte da cúpula já terminou, foi na sexta e no sábado. Agora inicia-se o processo de equipes negociadoras, ou seja, são as equipes credenciadas pelos seus governos para apresentar as propostas e tentar formar um consenso preliminar. Hoje deve estar tendo uma reunião para formar um consenso preliminar em torno da agenda propriamente dita, e transcorrerão 11 dias de negociação para se adotar um documento comum, um documento de consenso em torno de medidas concretas que precisam ser tomadas. Então, somente ao final é que nós vamos ter uma referência mais consistente para avaliar se houve êxito ou não. Quanto à cúpula, de fato, ela foi esvaziada em termos de número de chefes de Estado e de governo, mas, por exemplo, alguns países como a China, o Xi Jinping não veio.
Normalmente, não é toda a COP que ele não vem, mas ele designou um representante especial. Então, o vice-primeiro-ministro, ele veio designado como representante especial do Xi Jinping. Então, é como se ele tivesse delegado poderes, esse senhor, para representá-lo. E a equipe negociadora chinesa, ela se mantém aqui, vai permanecer com muitas propostas, é uma equipe numerosa. De modo que a ausência de chefes de Estado e de governo nem sempre representa um menosprezo à COP, porque eles consideram que a COP propriamente dita começa a partir de hoje. Agora, o Zé Reinaldo, eu queria explorar um pouco mais essa ausência do Xi Jinping. A gente não tem, como você muito bem colocou, uma delegação dos Estados Unidos presente aqui no Brasil para participar dessa Conferência do Clima. Não seria importante, até como sinalização, o próprio Xi Jinping estar presente diante de um cenário como esse, onde o Donald Trump ataca ou ameaça o nosso continente, a América do Sul? Não seria até uma sinalização que o Xi Jinping daria de apoio à pauta da América do Sul, à defesa da soberania do nosso continente? O presidente da China está presente num encontro onde os Estados Unidos não vai marcar presença? Bom, claro que a presença de uma liderança como Xi Jinping, que hoje desponta como o principal estadista mundial, daria um brilhantismo muito maior à COP, daria uma consistência muito maior às resoluções que vierem a ser tomadas, daria uma visão mais completa da visão da China sobre o conjunto das medidas que toma para enfrentar a crise ambiental no mundo e na própria China. Mas eu não sei se isso representaria digamos assim, um descompromisso. Acho mesmo que não representa um descompromisso da China em relação a isso. Eu não tenho assim, elementos para avaliar, digamos assim, outros tópicos da agenda do presidente Xi Jinping, a questão de as prioridades que ele tem no atual momento. De modo que eu me atenho mais ao seguinte: ele mandou um representante qualificado como representante pessoal, como representante especial do governo da China, e uma delegação negociadora que por si só, representativa da execução das políticas ambientais na China. Então, claro que, se ele viesse, é óbvio que seria muito mais brilhante a participação chinesa. Olha o som. Eu sempre esqueço aqui o áudio fechado, peço desculpas ao Zé Reinaldo e aos nossos espectadores, mas eu dizia que a presença do Xi Jinping seria importante também como sinalização, como muito simbólica essa presença dele no Brasil, para se contrapor ao discurso estadunidense de negacionismo em relação ao meio ambiente, também nessa disputa que se abre pelo poder, nessa disputa geopolítica que existe com o Donald Trump nesse momento. Eles fizeram um acordo recentemente, inclusive em relação às tarifas, e a gente deve, inclusive, tratar disso daqui a pouquinho. Agora, o Zé Reinaldo, já vou avançar aqui na nossa pauta, saindo da COP30 e passando para esse encontro que a gente teve nesse final de semana lá na Colômbia, a quarta cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e a União Europeia. O presidente Lula discursou no encontro no dia de ontem, um encontro que o Itamaraty, inclusive, afirmou que seria uma demonstração de solidariedade dos países do nosso continente. O Lula participaria nesse sentido, solidariedade à Venezuela e a Nicolás Maduro, diante dessas ameaças que eu citei ainda há pouco dos Estados Unidos. Mas a fala do presidente Lula, sinceramente, não passou essa impressão. Vou trazer aqui alguns trechos, porque sem citar a Venezuela ou mesmo os Estados Unidos, o Lula relembrou que abre aspas, a ameaça de uso de força militar volta a fazer parte do cotidiano da América Latina e o Caribe, fecha aspas, fez uma rápida referência, citando que velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Além disso, o presidente brasileiro criticou que as constantes ameaças do extremismo político, da manipulação e da informação do crime organizado foi uma crítica que ele fez. Em outro momento, Lula citou que, abre aspas, projetos pessoais de apego ao poder muitas vezes solapam a democracia, fecha aspas. O discurso, eu diria, um tanto vazio, viu, Zé Reinaldo, do Lula, mas eu queria saber a tua avaliação para essa fala
do presidente brasileiro, e especialmente nessa falta de assertividade, eu diria, em relação às ameaças dos Estados Unidos ao nosso continente, em especial à Venezuela e a Nicolás Maduro. Como é que você analisa esse discurso do Lula ontem na cúpula da CELAC com a União Europeia? Bom, o conjunto do texto é, de fato, resultado de um exercício enorme de diplomacia para evitar alguns efeitos colaterais que, para o Brasil, neste momento, são considerados efeitos colaterais potencialmente negativos, porque o Brasil está em vias de realizar um acordo com os Estados Unidos visando a resolver o problema tarifário que, de alguma maneira, prejudica a economia nacional. Então, o Lula fez um esforço, digamos, diplomático, um esforço retórico, para contornar dois problemas que são explosivos aqui no Brasil, no momento que o governo dele está vivendo. Quais são os problemas? Um, é não dar a entender que está em confrontação direta com o governo do Trump, na sequência de um encontro que foi considerado cordial pelas duas partes. Então, ele não atacou o governo dos Estados Unidos, nem atacou a figura que, claro, todos nós da esquerda consideramos execrável, do presidente dos Estados Unidos. E o outro problema que ele procurou contornar, porque foi motivo de grandes pressões nos últimos dias, foi a questão de não citar diretamente a Venezuela, nem citar diretamente o presidente Maduro como alvo da solidariedade do povo brasileiro, do governo brasileiro. Então, nesse sentido, pode ser considerado que há um esforço, digamos assim, excessivo de fazer um discurso cauteloso, diplomático, para não ferir susceptibilidades nem despertar polêmicas que o governo brasileiro, no momento, considera desnecessárias. Mas eu acho que o discurso como um todo, o recado que o Lula deu foi um recado positivo, porque ele afirmou de maneira muito clara, e isso também está no texto, está nesses termos, no texto que foi aprovado por consenso na reunião. Ele condenou de maneira veemente a presença militar, as provocações militares que estão sendo realizadas no Caribe e que constituem uma ameaça real à paz, à segurança e à estabilidade dos países da região. Inclusive, lembrando o conceito, que é um conceito caro à CELAC, que foi adotado na segunda cúpula da CELAC, realizada em Cuba em 2014, que é o conceito de que a América Latina e o Caribe constituem uma região de paz. Portanto, eu acho que fez uma defesa de princípios e, objetivamente, segundo eu penso, objetivamente, isto é uma forma de dar solidariedade ao país que está sendo atacado, agredido, ameaçado, ou, no caso, aos dois países, principalmente, que são a Venezuela e a Colômbia. Quero dizer, Anderson, e o público do Faixa Livre, que eu, imediatamente depois do discurso, eu consultei as mídias estatais venezuelanas e cubanas. E as manchetes principais da prensa latina cubana e da Telesul venezuelana foi de exaltação ao discurso do presidente Lula, ressaltando exatamente esses pontos aos quais eu me referi. E o dia de hoje amanheceu com a manchete vinculando Brasil e Cuba. Então, Brasil e Cuba afirmaram plena oposição à presença americana na região caribenha e latino-americana. Então, acho que, objetivamente, foi uma expressão com a linguagem diplomática e com, digamos, os seus recursos da defensiva diplomática, objetivamente foi um discurso positivo e que serve como solidariedade ao país que está sendo ameaçado. Zé Reinaldo, essa falta de assertividade, esse excesso de diplomacia, eu diria, do presidente, ainda mais depois que o próprio Itamaraty disse que essa visita do Lula à CELAC ela se daria em solidariedade à Venezuela. Palavras do Mauro Vieira, chanceler brasileiro. Isso, de alguma forma, não é preocupante? Não faltou um pouco mais de assertividade? Por mais que o Lula esteja nessa negociação com os Estados Unidos, com o Donald Trump, ele não quer melindrar, digamos assim, o presidente dos Estados Unidos. Num cenário como esse,
onde o Lula se excederia na diplomacia. Pelo menos na minha avaliação, isso foi um excesso de diplomacia do parte do ex-presidente, do presidente. Isso, de alguma forma, não prejudica esse discurso de defesa e de solidariedade à Venezuela? Não faltou um pouco mais de assertividade do presidente brasileiro nesse discurso? Eu diria o seguinte, para fazer uma afirmação assim categórica sobre isso, eu diria o seguinte: um governo que seja assumidamente um governo anti-imperialista, um governo que seja um governo assumidamente de esquerda, e que tivesse aí uma definição ideológica cristalina, sim, teria a obrigação e seria natural que fizesse um discurso mais explosivo, mais assertivo, mais anti-imperialista, utilizando melhor os conceitos, digamos, de uma diplomacia realmente popular. O problema é que nós temos que entender as condicionalidades sob as quais vive o governo do presidente Lula. O Lula é um homem de esquerda, isso é provado pela sua trajetória, uma liderança reconhecida mundialmente como tal, mas o seu governo é um governo, no máximo, de centro. É um governo que, pela correlação de forças interna, é um governo que é obrigado a fazer as alianças que a gente conhece, não é? Ao mesmo tempo, do ponto de vista também geral, acho que o governo tem uma avaliação, digamos, mais cautelosa sobre a evolução da luta dos povos do mundo para mudar de maneira mais profunda a ordem internacional. Então, o governo brasileiro percorre, sob a liderança do Lula, percorre há tempos um caminho, digamos assim, mais conciliador do que confrontativo. Então, é nisso que eu encontro as explicações para não ter sido tão assertivo como a gente desejaria. Para ser um discurso mais assertivo e mais anti-imperialista, nós precisaríamos de um governo que tivesse outro tipo de respaldo interno. Essa declaração a que você se referiu, Anderson, sobre o Itamaraty ter anunciado que a ida do Lula à Colômbia para participar dessa reunião seria para expressar solidariedade com a Venezuela, isso foi motivo de uma grande celeuma e de grandes pressões. Então, houve pressões internas no Itamaraty. A gente conhece que o Itamaraty é formado por alas, e existe uma ala mais conciliadora ainda, mais recuada ainda. Então, fizeram pressões, e os editoriais dos jornalões e de alguns canais de TV que fazem a opinião pública, porque intoxicam a opinião pública com desinformação e análises bastante distorcidas, fizeram uma pressão tremenda. Então, eu acho que isso pesou no sentido de dar um passo atrás na formulação. Eu acho que quando o chanceler Mauro Vieira e também o ex-chanceler Amorim fizeram declarações mais duras em relação a esse tema, aí pela quinta-feira passada, depois disso, nós vivemos 2-3 dias de intenso bombardeio midiático contrário a esse, digamos assim, esse objetivo da ida do Lula à reunião. Então, eu acho que eles contornaram dessa maneira. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, poderia ser mais assertivo, mas, mesmo não tendo sido tão assertivo como desejávamos, não deixou de ser objetivamente uma expressão de solidariedade com o país agredido. O Zé Reinaldo, diante das últimas ações do presidente Lula em relação à Venezuela, o questionamento que foi feito a respeito das eleições do país vizinho, essa falta de assertividade no que diz respeito à ameaça estadunidense a Nicolás Maduro e ao nosso continente como um todo, dá para dizer que essa solidariedade, esse apoio do Lula à Venezuela, ele é para valer de fato? Bom, nesse aspecto que nós estamos discutindo, no contexto em que essa reunião da CELAC foi realizada e nas declarações que o Lula apresentou, ele foi sincero em expressar o ponto de vista de que o Brasil se opõe a esse tipo de agressão que está acontecendo. E caso venha a acontecer alguma coisa mais grave, eu acho que a posição do governo brasileiro não será outra senão condenar a
qualquer grau, qualquer forma de intervenção estadunidense ou de interferência estadunidense nos assuntos internos da Venezuela. Agora, outro problema, e que eu acho que é um problema que vai permanecer na pauta política como um passivo, um grave passivo da diplomacia brasileira, seja a diplomacia do Itamaraty, seja a diplomacia presidencial, que tem nuances, é um gravíssimo passivo, é um enorme passivo, que é a posição que o governo brasileiro tomou em relação, não só às eleições, né? Porque o Brasil não reconheceu as eleições venezuelanas, mas como decorrência disto, não está na prática tendo a atitude de incrementar as relações diplomáticas e políticas com a Venezuela, na medida que as coisas estão realmente distantes. Eu acho que é um problema que precisa ser superado, porque, de fato, a solidariedade vai chegar um momento em que a solidariedade à Venezuela ou a qualquer país que seja agredido pelo imperialismo aqui na região vai depender de um entendimento mais estreito, mais profundo e mais próximo entre o Brasil e o país que estiver sendo agredido, no caso, a Venezuela. Então, acho que esse é um problema que o Brasil precisa resolver. Acho que aí entram outros componentes, entra um problema político, de compreensão política, de avaliação política, e entra um problema ideológico, entram as limitações ideológicas do governo, do próprio chefe de Estado. Então, são problemas de fundo que precisam ser realmente enfrentados. Fica difícil entender, num momento onde o Lula presta solidariedade ao Nicolás Maduro, uma liderança que ele nem tem diálogo. Infelizmente, é muito complicado uma situação como essa. Mudando um pouquinho de assunto, o Zé Reinaldo, ainda falando sobre a CELAC, porque o presidente Lula, nesse discurso dele, ele projetou que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia deve ser sacramentado já na próxima reunião da CELAC em dezembro, daqui a um mês praticamente. Enfim, os europeus estão próximos, aliás, de aprovar esse texto, esse acordo lá na União Europeia. Eu queria uma análise tua a respeito disso, desse possível acordo entre os blocos. Se dá para comemorar, se a gente pode aqui na América do Sul, nós do Mercosul, Brasil especialmente, dá para a gente comemorar esse acordo, caso ele seja fechado nos termos que estão colocados atualmente, Zé Reinaldo? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil já faz... Aliás, quantos anos tem, né, que esse acordo foi anunciado e nunca foi firmado? Por que nunca foi firmado, efetivamente? Há problemas do lado europeu, principalmente do amiguinho Emmanuel Macron, muitos problemas. Ele é uma das vozes mais resistentes na Europa, porque defende com unhas e dentes o agronegócio francês. E há problemas do lado de cá, que nós sempre argumentamos que esse acordo de livre comércio com a União Europeia traria prejuízos ao nosso esforço industrial e ao conjunto da nossa economia. Eu, francamente, não olhei em detalhes para saber o que mudou de lá para cá, porque são críticas recentes. Eu me lembro que ainda na época do governo Bolsonaro, em que se falava em acelerar a execução desse acordo, finalizar o acordo e executá-lo, os que hoje são titulares da diplomacia brasileira e assessoram o presidente Lula na formulação da política externa faziam críticas acerbas a esse acordo. Então, eu não sei exatamente no detalhe o que é que mudou, mas eu me baseio numa análise do que é a União Europeia. A União Europeia é um conglomerado de países europeus sob o domínio, principalmente, da Alemanha e da França. E esse domínio da Alemanha e da França expressa o domínio do capital financeiro e monopolista que manda na União Europeia, que é o capital financeiro e monopolista desses dois países. Para além de outras características que a União Europeia tem, de ser uma união que se militariza cada vez mais, por ser uma união que domina os países menores, que prejudica o desenvolvimento dos países menores da própria União, uma concepção de poder, de bloco de poder internacional, destinada a fazer uma espécie de disputa interimperialista com os Estados Unidos e outras potências, de maneira que, baseado nisto, eu faço uma certa equivalência entre um acordo
do Brasil, do Mercosul com a União Europeia, equivale mais ou menos a um acordo Mercosul-Estados Unidos, digamos, um acordo como foi o da ALCA, que, aliás, esses dias nós comemoramos os 20 anos daquele triunfante ato de Mar del Plata, quando a ALCA foi definitivamente enterrada. Então, eu, digamos assim, tenho uma visão mais defensiva em relação a esse acordo, mais defensivo no sentido de maior cautela. Acho que não há lucro para o Brasil, nem para os países do Mercosul, um acordo de livre comércio com uma potência tão desigual como é a União Europeia em relação a nós. Ô Zé Reinaldo, você citou o Macron aí de maneira jocosa. Eu queria aproveitar e lembrar essa amizade, esse diálogo próximo que o Lula tem com o presidente da França. Isso não é um problema? Isso não é uma cilada, digamos assim, para o Lula construir essa relação, ou pelo menos passar essa imagem de que Brasil e França dialogam com os mesmos interesses, enfim. Como é que você avalia essa proximidade entre o presidente Lula e o presidente francês, o Emmanuel Macron, essa construção que é feita ao longo dos últimos anos, não é de hoje, mais uma vez, enfim. Isso é benéfico para o país? Bom, veja, eu acho que as relações entre países e as relações entre civilizações devem ser sempre cultivadas. E no cultivo dessas relações, cultivar boas relações com chefes de Estado e de governo é sempre bom. Agora, com os necessários distanciamentos. Eu acho que essa amizade tão celebrada entre o presidente brasileiro e o presidente Macron, ela se deu no quadro começou no início do governo, desse último governo do presidente Lula, deste atual governo do presidente Lula, que ele quis resgatar determinadas relações que tinham sido avariadas pelo bolsonarismo. E, para isso, ele se voltou principalmente para a França e para os Estados Unidos do Biden, né? A gente se lembra das relações que foram estabelecidas entre o Brasil e os Estados Unidos naquele período final do governo Biden. O Biden, inclusive, apareceu como fiador da luta antigolpista no Brasil, como o primeiro que reconheceu a eleição do presidente Lula, que é uma balela completa. Em relação a Macron, havia um componente pessoal agravante, que foram as ofensas do bolsonarismo à esposa a primeira-dama da França, a esposa do Emmanuel Macron. Então, houve toda aquela encenação, porque, claro, o Lula procurou, educado como ele é, diplomático como ele simpático como ele é, aos olhos da opinião pública internacional, ele procurou hipotecar toda a solidariedade pessoal também ao presidente Macron e à sua família. Então, isso pode ter pesado, digamos assim, nas reações subjetivas e pessoais do presidente francês. Mas eu quero lembrar o componente político, que é o seguinte: o Macron, até anteontem, por aí, o presidente francês pior avaliado na história era o socialista, entre aspas, François Hollande, com 13% apenas de aprovação popular na opinião pública francesa. Hoje é o Emmanuel Macron, que de socialista não tem nada, ele sempre foi um homem de centro-direita, mais inclinado para a direita, embora que com uma aparência liberal, mas ele é um centro-direitista, com 11%. Então, eu li a imprensa francesa esses dias e me comuniquei com amigos que eu tenho lá, seguinte, não vai mover um 0, qualquer coisa na opinião pública francesa as filigranas, as demonstrações de simpatia do Macron, por exemplo, lá no Pelourinho, na minha terra, umas manifestações completamente ridículas. E em Belém do Pará tampouco, né, que ele procurou se apresentar como uma figura popular, etc. Isso não mexe em nada na subjetividade do eleitorado francês, e o Macron vai ter um fim de governo, está tendo já um fim de governo completamente desmoralizado como figura política. Sem dúvida alguma. A gente observa isso a partir do que vem lá da França, enfim. O Zé Reinaldo, já passando aqui
para um outro tema, falando sobre, voltando de alguma forma a tratar dessas incursões do Donald Trump, essas ameaças contra o nosso continente, contra o Nicolás Maduro. Ele permanece com esse discurso, ainda que tenha dito recentemente que dificilmente entraria em um conflito armado com a Venezuela. O fato é que os navios dos Estados Unidos seguem ali naquela região do Mar do Caribe. Inclusive, o Trump enviou lá o maior porta-aviões do mundo para aquela região. Recentemente, nesses últimos dias, familiares de pessoas que foram mortas após os bombardeios dos Estados Unidos, aqueles barcos que saíam da Venezuela, 30 pessoas mais ou menos foram assassinadas pelo Donald Trump e pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Familiares dessas pessoas que foram mortas dizem que boa parte deles não era traficante de drogas, como alega os Estados Unidos para justificar esse ataque, ou esses ataques. Eu queria uma análise tua sobre essa situação, principalmente o nível de tensionamento produzido pelo Donald Trump na região do Mar do Caribe. Como é que você analisa essas ameaças? Até que ponto elas podem chegar? Você acredita na possibilidade de um conflito armado a partir da ação do Donald Trump com a Venezuela? Muito bem. É sempre difícil a gente fazer uma previsão exata sobre o que vai acontecer, principalmente se tratando de uma figura como o Donald Trump, que tem por estilo e por digamos assim, peça de marketing, essa questão da imprevisibilidade, da impetuosidade, de procurar fazer demonstrações de que ele decide de acordo com as situações de momento e com o seu feeling político. Então, é sempre difícil fazer previsões, ainda mais com uma figura desse tipo. Mas eu acho que toda ameaça, principalmente quando se trata de uma ameaça militar proveniente de uma superpotência imperialista e de um governo reacionário de extrema-direita, como é o do Trump, toda ameaça tem que ser levada em conta de maneira séria por aqueles governos que defendem realmente a sua soberania. E acho que a Venezuela está fazendo isto. A Venezuela toma medidas múltiplas, que são medidas políticas, de mobilização da sua população, de conscientização da sua população, de convencimento da sua população de que, a um só tempo, ela tem que estar confiante na estabilidade do país, não deve se deixar levar pelo medo, mas, ao mesmo tempo, deve estar permanentemente mobilizada e unida em torno do governo. Então, tem esse aspecto político. Tem um aspecto diplomático, como ficou demonstrado nessa última reunião da CELAC, mas não só, em várias outras movimentações diplomáticas que a chancelaria venezuelana tem feito. A propósito da reunião da CELAC, o presidente Nicolás Maduro ele enviou uma carta, ele propriamente, pessoalmente não foi à reunião, mas enviou uma carta bastante densa e também vazada em termos muito diplomáticos, e essa carta está circulando aí amplamente. Eu recomendo vivamente ao nosso público aqui do Faixa Livre que, sem nenhum radicalismo artificial, preste bem atenção nas palavras do presidente Nicolás Maduro, que é uma maneira correta de um líder anti-imperialista se comportar perante a própria opinião pública e perante a opinião pública mundial e aos governos parceiros. Ele também não se dirige aos governos parceiros com a faca nos dentes, ele procura levar em conta o ambiente da reunião. Além disso, eu queria argumentar sobre outras medidas que o governo venezuelano tem tomado, são medidas no plano militar. Então, o Maduro e o chefe das Forças Armadas ativaram um mecanismo que eles chamam União Cívico-Militar. Cerca de 5 milhões, a palavra tem um contexto diferente aqui no Brasil, uma designação diferente no Brasil, mas lá eles dizem cerca de 5 milhões de milicianos. Milicianos no sentido original da palavra milícia, que é um corpo militar. E as milícias bolivarianas, venezuelanas, que representam o povo em armas, se integram às Forças Armadas do país para qualquer necessidade emergencial. Isto para além das Forças Armadas propriamente ditas, profissionais que estão muito bem equipadas, inclusive contam com ajuda em equipamentos, pelo menos, internacionais, provenientes principalmente da Rússia. E agora, pegando o aspecto regional, as ameaças que os Estados Unidos estão fazendo
a Venezuela e o conjunto da América Latina via a ocupação do Mar do Caribe, com os navios que você referiu, e esses assassinatos em massa, essas ameaças vão além disto, porque eles estão ativando novas bases militares. 2 bases militares recentemente foram anunciadas, semana passada. Uma em Porto Rico, que é um território colonizado pelos Estados Unidos, é considerado Estado Livre Associado, mas é o 51º, na prática, Estado da União Americana. E é uma colônia. Ali existe um movimento independentista forte para se tornar um país autodeterminado e independente, que não é. Então, eles estão reativando uma base militar que foi fechada há mais de 20 anos. Explicitamente com este objetivo, de ser um ponto de ataque ao Caribe, porque Porto Rico é uma ilha do Caribe. E há umas outras ilhas ali perto, chamadas Ilhas Virgens Estadunidenses. Existem as Ilhas Virgens Britânicas e as estadunidenses. Estão também ativando bases militares ali. Bases militares para decolagem de aviões e para porto, atuam como ponto de partida dos navios de guerra americanos. Então, eu acho que é, de fato, uma gravíssima ameaça à soberania de toda a América Latina e Caribe que precisa ser levada em conta. Não tem dúvida, não tem dúvida. É muito importante que haja uma ação conjunta no nosso continente para evitar que essas ameaças do Donald Trump se tornem realidade a partir da ação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Zé Reinaldo, como é que você avalia a postura de outros países de fora do nosso continente, especialmente China e Rússia, em relação a essas ameaças do Donald Trump à Venezuela? Como é que você observa a postura desses países diante do que está colocado, em especial a China, que novamente está nessa disputa geopolítica com os Estados Unidos? Como você vê esses países se posicionando, se localizando nessas ameaças do Donald Trump? Ambos os países se manifestaram diversas vezes e de maneira, acho que contundente, dentro da linguagem diplomática, mas contundente, manifestações das chancelarias, manifestações de ministros, de porta-vozes, manifestações dos respectivos partidos, né, que dirigem esses países. Então, acho que, desse ponto de vista, são manifestações bastante assertivas, manifestações no âmbito das Nações Unidas, quando o tema veio à tona. Então, acho que é satisfatório. A Rússia tem dado passos adiante, porque a Rússia tem um pacto militar com a Venezuela que não significa um pacto de defesa mútua, no sentido assim, qualquer agressão que você sofrer, a outra parte vai em socorro. Então, por exemplo, se o Trump atacar a Venezuela, a Rússia se sentir obrigada a entrar em guerra com os Estados Unidos. Então, o pacto militar de defesa não é exatamente este. Mas, pela via deste pacto militar, a Rússia tem fornecido mísseis e outros equipamentos e vários tipos de assistência militar à Venezuela. Então, também é algo que a gente não pode prever. Caso o Trump ataque a Venezuela, como agirá militarmente a Rússia, como agirá militarmente a China, porque não é algo tão simples assim de imaginar uma guerra entre essas potências e os Estados Unidos, que a gente sabe quais seriam as consequências trágicas para a humanidade. Mas eu tenho, para mim, sou de opinião de que a posição política assertiva em relação a este problema é um fator, digamos, positivo no quadro internacional, porque mostra como é que 2 potências dessa envergadura estão pensando. Zé Reinaldo, para a gente fechar aqui, eu tinha outros temas para tratar, falar sobre Israel, sobre o Oriente Médio, mas eu quero, para fechar aqui, falar sobre a posse do presidente da Bolívia, que aconteceu no final de semana, no último sábado, o Rodrigo Paz. O Geraldo Alckmin, vice-presidente, esteve lá na Bolívia como representante do governo brasileiro nessa posse dessa figura de direita que ganhou as eleições recentemente, derrotando a esquerda, que já vinha de sucessivos mandatos lá na Bolívia. O presidente Lula, inclusive, convidou o Rodrigo Paz, o novo presidente da Bolívia, para vir ao Brasil a fim de estreitar relações entre os países. Eu queria te ouvir sobre esse convite do Lula, uma figura absolutamente identificada com a direita
na Bolívia, enfim, para estreitar laços. Bolívia é um país que está em crise já há bastante tempo, após essa divisão que houve da esquerda por lá, enfim. Fala sobre essa posse do Rodrigo Paz e o convite do Lula, essa sinalização feita pelo presidente brasileiro a esse personagem. É isso. Infelizmente, a Bolívia, que passou 2 décadas sob governos de esquerda, com as nuances, obviamente, do ex-presidente Evo e do ex-presidente Arce, mas era um governo de esquerda. Inclusive, o governo do presidente Arce foi resultado de um verdadeiro levantamento popular contra o governo de extrema-direita, golpista, que se instalou, daquela Janine Áñez, né? Que ficou presa e agora foi solta. Eu acho que foi uma tragédia política para a Bolívia, o fato de que ambos os ex-presidentes, no caso, no momento, o Arce ainda era presidente, o ex-presidente Evo e o então presidente Arce se tenham dividido, que o MAS praticamente tenha se desfeito em 2 alas, 2, 3 alas, espero que se recomponha agora como força de oposição, e o resultado foi esse, uma eleição entre 2 figuras de direita, uma de extrema-direita, outra considerada de centro-direita, mas a gente está vendo que, na prática, ele de centro não tem nada, é um cara de direita também, haja vista as declarações que fez no período logo posterior à sua eleição, né? Então, eu acho que a Bolívia vai precisar recompor as forças de esquerda, as forças populares, recompor o MAS e outras correntes da esquerda, e tentar recuperar o poder lá adiante. Não sei se o povo vai suportar 4 anos de um governo de direita, se haverá algum levantamento popular, ou se vai esperar 4 anos para ter uma eleição e vencer a eleição. O Evo Morales já está se apresentando de novo como uma possível alternativa. Agora, então eu acho que o Paz vai ser mais um governo alinhado com o imperialismo. Nós estamos vivendo hoje na América Latina uma situação de formação de um novo eixo político de direita. Então, nós temos a Argentina, nós temos o Peru, nós temos agora a Bolívia, a Colômbia está em risco, vamos ter eleição na Colômbia em maio, está em risco, porque o Petro lá não é permitida a reeleição, então não sei se ele terá força para eleger um sucessor. Temos o Equador, que se transformou numa base do imperialismo estadunidense, um governo de direita, e alguns governos ali na Centro-América, né? Tem o governo de El Salvador, que é um governo de extrema-direita, tem o governo da Costa Rica, que é um governo de direita, tem o caso do Panamá, enfim, uma situação de cerco às forças progressistas e que inverte aquela tendência que nós tivemos no início do século, que foi uma tendência de ascenso das forças de esquerda. Então, eu acho que as forças políticas progressistas, revolucionárias, consequentes, não as forças inconsequentes, as forças consequentes têm que levar isso em conta no âmbito dos movimentos que dirigem. Nisso daí emerge de novo a importância do Foro de São Paulo, como um foro que tem partidos responsáveis, como o PT, como o PCdoB, e como várias forças socialistas e comunistas no conjunto da América Latina. Eu acho que caberá a essas forças progressistas conduzirem um processo de retomada do progressismo consequente na América Latina. Então, defendo essa posição de princípio. Isso não é jogo de retórica, isso é posição política, não é? Posição política de princípios e posição política que corresponde a uma interpretação que me parece justa do quadro real de forças. Agora, a avaliação dos partidos de esquerda é uma coisa, a avaliação dos governos é outra. Não necessariamente são avaliações idênticas. Se você tem um país revolucionário, como Cuba, em que o Partido Comunista, que é um partido consequente, dirige o Estado, sempre há uma coincidência entre o que o partido diz e o que o Estado diz, o que a política externa do partido diz e o que a chancelaria do país diz. Igualmente a Venezuela, que tem um partido revolucionário à frente do Estado, hegemônico no poder. Então, a chancelaria corresponde à orientação do partido. No Brasil não é o caso. No Brasil nós temos uma situação em que, vamos repetir, o governo está sob condicionalidades.
o governo não tem maioria na sociedade, nem nas instituições políticas. Então, é obrigado a fazer manobras de todo tipo, em política interna e em política externa. E isso não é jogo de retórica, isso é compreensão da realidade. De modo que a diplomacia sempre tem que ser mais flexível numa situação como essa. Eu não acho que uma avaliação que se faça rigorosa de um governo reacionário tenha que implicar necessariamente uma ruptura de relações. Outra coisa é se o governo brasileiro nutrir alguma ilusão relativamente ao caráter ideológico do Rodrigo Paes. Mas relações diplomáticas, convidar um presidente para fazer visita e visitar reciprocamente, me parece que isso faz parte do jogo diplomático. Tá certo. Zé Reinaldo Carvalho, quero agradecer a tua presença aqui, sempre abrilhantando o nosso programa. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. A gente volta a conversar em breve no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez. Uma boa semana de trabalho para você. Agradeço muitíssimo, desejo muito sucesso aqui a você, ao programa Faixa Livre, ao nosso público e aos queridos amigos e companheiros que compareceram aqui de maneira assertiva, como nós temos sido também aqui no chat. É isso. Meu grande abraço, Zé. Até a próxima. Abraço, tudo de bom. Conversamos aqui com José Reinaldo Carvalho. José Reinaldo Carvalho, que é jornalista e também editor internacional do site Brasil 247.